Bom dia, vamos a mais uma live semanal aqui no nosso grupo Psicanálise, Filosofia e Afins. Hoje com o tema relacionamento abusivo. Obviamente eu preciso estar esclarecendo que irei falar do relacionamento mais comum, relacionamento abusivo mais comum, que é do homem abusador para com uma mulher, não esquecendo, obviamente, que há mulheres que são abusadoras, tanto quanto homens. Mas sabemos que, diante da estrutura machista de nossa sociedade, infelizmente as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de relacionamento, que é o relacionamento abusivo. E há muito sofrimento nesse relacionamento, nessa esfera em que tantas vezes em clínica nós nos deparamos com mulheres totalmente arruinadas, destruídas emocionalmente, e que, me colocando aqui como homem, é para que nós verdadeiramente não só nos envergonhemos de uma estrutura assim, mas que venhamos a cada dia buscarmos atitudes diferenciadas, que devem ser essas atitudes diferenciadas, devem ser as de sempre, as do respeito, as do olhar, de cuidado para com o outro, para com a outra, sem que esse cuidado seja um controle. Vamos, então, ao que nós trouxemos para estar a falar aqui hoje. Fiquem à vontade para comentarem, para perguntarem, para também questionarem, discordarem. Algumas anotações que eu fiz em vendo ontem alguns vídeos a respeito, também lendo textos, outros, para que pudesse estar, embasado, apesar de toda a minha experiência em clínica em relação a situações de relacionamentos abusivos. Mas sempre há alguma coisa que nós aproveitamos. Não se percebe muitas vezes o abuso quando não há sinais físicos. E aí a gente faz aqui um breve resumo de que quando é um sinal é quando nós estamos a olhar, por exemplo, as marcas de hematomas de uma mulher que tenha sofrido uma agressão física. E vai ser sintoma quando ela falar. Esse resumo bem básico de uma psicopatologia. Mas o abuso, ele não é apenas agressão física, porque acabou por se estigmatizar relacionamentos abusivos como agressão física, mas vai para além disso. Hoje, claro, há muitos estudos, há muitos vídeos, eu mesmo estou aqui fazendo essa live sobre esse assunto, mas há muito mais do que isso. Até porque o abusador, ele inicia por uma sutileza. Ele não chega claramente num relacionamento e diz
que aquele será um relacionamento abusivo. Há todo um perfil do abusador que é traçado, né? Que nós conseguimos em pesquisas, na audição, né, das mulheres que passaram por relacionamentos abusivos ou que estão a passar, há um perfil bem característico, né, dos abusadores. E os danos psicológicos, né, as agressões verbais, as agressões psicológicas, elas ferem tanto quanto a agressão física. E elas vão levar a um ponto da pessoa até se colocar como perdida em sua identidade, ao ponto dela não saber o que ela é, quem ela é, sem a presença do agressor. Houve um caso de uma jovem que levou tiros do namorado. Se eu não me falha a memória, foram 5 tiros. E ele foi preso. Ela prestou a queixa, pessoas também testemunharam, viram o fato, e ela prestou queixa. Só que, no momento da audiência em que o juiz estava ali para condenar este abusador, que também é homicida, a namorada se levanta e pergunta ao juiz se ela poderia ir até aquele abusador e dar um beijo. E o juiz diz claramente, com muita ênfase, não. Ela desrespeita a palavra do juiz, vai até o abusador, lhe dá um beijo e diz: eu dei motivo, eu errei, eu provoquei. Em geral, isso acontece quase sempre. Da mulher se sentir culpada, dela se sentir a provocadora da atitude. E ela faz isso por um movimento em que ela não consegue estabelecer que é possível viver sem a presença do agressor, que é possível viver sem essa falta, digamos assim. E aí nós chegamos àquela conclusão de que quando nós estamos próximos a amigas, a pessoas que passam por situações de relacionamento abusivo, a familiares, nós podemos colocar para elas, em observando que a relação é abusiva, de que você quer que eu vá com você, eu vou com você a um grupo de ajuda mútua, vamos procurar ajuda, eu vou com você buscar psicólogo, psicanalista, psicóloga ou uma psicanalista bem recomendada, que tenha condições de estar em uma escuta qualificada para te ajudar com essa situação. Só que muitas vezes a pessoa fala e depois regride em sua fala, colocando que na verdade não, na verdade entra essa situação de novo de que eu também falei alguma coisa que o desagradou,
eu vesti uma roupa que ele na verdade não gostou, e isso não era justo também eu fazer, eu provoquei. E esse ciclo fica se repetindo, fica constantemente a se repetir o ciclo do momento feliz para o momento de agressões, para um sentimento de que eu quero me afastar e depois não, eu não vou me afastar, eu vou retornar porque eu não consigo me ver sem, e ao mesmo tempo ele vai pedir desculpas, ele vai melhorar, fica-se nesse ciclo repetitivo. E aí o que nós podemos fazer é sempre estar falando com a pessoa sobre as atitudes abusivas, né, no relacionamento em que ela está, e sempre colocar para ela a necessidade de buscar ajuda profissional. E aguardar para nós nos movimentarmos mesmo em busca, né, de alguma ajuda para essa pessoa, aguardar um momento em que a pessoa vai pedir a ajuda, porque tem que partir da vítima. Porque vejamos bem o caso da namorada que o namorado a alvejou com 5 tiros e ainda assim ela se colocou na posição de que ela estava errada. É uma situação muito complexa. Não é fácil, porque é uma situação em que as pessoas estão manipuladas, né? Essas mulheres estão manipuladas mentalmente, psicologicamente. E a gente vai perceber aí que há algumas profissionais que até falam se é possível ajudar o abusador, os homens abusadores. É possível dar ajuda a esses homens? Algumas falam o seguinte: é possível tentar, colocando para esse homem abusador que ele pode buscar grupos de ajuda mútua e psicoterapia. Porém, dentro de um perfil traçado dos abusadores, são narcisistas de um modo geral. E quando são narcisistas, quando eles têm um transtorno de personalidade antissocial narcisista, eles não buscam ajuda. Eles não pensam em fazer terapia. E se porventura fizerem individualmente ou fizerem uma terapia de casal, eles vão estar buscando ali recursos psicológicos para ainda mais manipular sua parceira, tanto quanto manipular as pessoas que têm uma convivência com os dois, a fim de que essas pessoas possam ver a ele como certo. Então, particularmente, na experiência clínica que eu já possuo por alguns anos, eu não vi nenhum caso em que as mulheres que sofrem abuso ou que sofreram abuso tiveram verdadeiramente os seus parceiros a buscarem qualquer tipo de ajuda profissional. Muito pelo contrário, a narrativa delas, e com alguns com quem eu, por um acaso, tive algum contato com esses parceiros dessas mulheres abusadas, eles sempre se mostraram estarem muito bem, como se nada os afetasse.
e a vida do casal estivesse maravilhosa. Então é muito difícil, né, que esses homens abusadores, de um modo geral, sendo narcisistas, busquem qualquer tipo de ajuda psicoterapêutica. E aí nós vamos ter a questão das fases, né? As fases do relacionamento abusivo. Particularmente eu coloquei 4 fases ou 4 etapas, né, nesse relacionamento. A primeira é a idealização, ou chamado love bombing, né? Um bombardeio de amor, ou bombardeio amoroso. Por quê? Nessa idealização, com esse nome, ou bombing love, ou love bombing, né? Bombardeio de amor, na idealização, o abusador começa a construir para a mulher com quem ele está começando a se envolver toda uma aura, toda uma personalidade de que ele é o cara, de que ele é o homem realmente dos sonhos dessa mulher, de que ele é o príncipe encantado que faltava na vida dessa mulher. Ele vai fazer com que tudo gire em torno dos dois. Sair juntos, estarem juntos, sempre fazer tudo juntos, vai fazer todos os processos românticos possíveis, surpresas em datas e horas inesperadas, presença de aniversário, de celebração de ano de namoro, de casamento, com muito romantismo, com muita delicadeza, né? Haverá muito cuidado. E a mulher se envolve e ela se sente cuidada, e é natural, não é? Se vê uma pessoa olhando para você, se está até em dificuldades financeiras e ele vai pagar as contas, né, sem te perguntar, vai lá fazer, são problemas outros a resolver, preciso marcar uma consulta no hospital, ele vai buscar os contatos que tem, vai dar um jeito, ele vai resolver, ele vai estar ali, e a mulher vai achar que ele está apoiando plenamente, que ele a ama, que ele realmente é um amor de pessoa, que ele está cuidando, e não vai ser difícil até, de uma forma até rápida, né, essa mulher dizer que o ama, tanto quanto ele dizer que a ama igualmente. Então, as coisas começam a acontecer muito rápido, né? O envolvimento é muito grande. E é o primeiro passo, é a primeira fase, né? Essa idealização, esse fazer com que a mulher esteja, né, totalmente apaixonada. E quando chega nesse ponto em que o abusador vê isso acontecer, que a mulher já está ali, bem ligada a ele, começa-se a segunda fase. A desvalorização, a depreciação. Se a mulher fala que vai sair com as amigas, ou vai sair com as primas, né, com as irmãs, por exemplo, ele já vai dizer
para ela, muitas vezes de uma forma tranquila, para não assustá-la. Mas e nós? Nós não vamos sair mais juntos? Você está dando preferência? Olha, eu não ligo para que você saia com suas amigas, ou se tem irmãs com suas irmãs, se as primas convidaram, junto a amigas, ou somente você e suas primas. Eu não ligo, você deve ter esse contato. E aí vem um mais, né? Mas poderia ser um momento em que nós estaríamos aproveitando, é tão bom estarmos juntos. E muitas vezes a mulher pensa que aquele homem tão carinhoso, tão romântico, tão dedicado, compartilhando os deveres de casa, compartilhando mesmo despesas, ela começa a sentir que deve estar ali para dar atenção. Há até um certo sentimento, como já ouvi em clínica, poxa, eu preciso ter, não, nesse momento preciso também ceder, porque é até uma gratidão, né, pelo que ele vem a fazer. E aí há muitas misturas de sentimentos. E nessa segunda fase, a desvalorização, a depreciação começa a ficar cada vez mais intensa. Até que vem as agressões verbais, as agressões psicológicas. Se uma mulher sai com uma saia, um vestido mais curto, bom, você vai assim. Ah, mas eu vou estar com você. Não, você vai estar comigo, mas outros homens vão estar olhando. E muitas vezes, se ela sai, ela insiste, não troca a roupa, ela sai, né? Porque no primeiro momento ela pode ter a lucidez de, não, mas eu gosto de sair com essa roupa, eu sempre me vesti assim, qual é o problema? Eu não estou para me oferecer para outros homens, eu apenas estou me vestindo de um jeito que eu gosto. E ela sai com ele, ele pode criar situações onde um homem possa olhar para ela e ela em algum momento passa próximo a esse homem, ou é apresentada a esse homem por um colega, uma colega, um familiar, quem seja, e conversar. E ele vai começar a dizer, tá vendo? Ele ficou interessado em você, mas olha só como você foi vestida. Olha só como que isso atrai. Você é uma mulher bonita, elogia e ao mesmo tempo deprecia. Você é uma mulher bonita, mas você não acha que esse tipo de roupa tira seu valor? Você não acha que esse tipo de roupa faz que na mente das pessoas você possa ser considerado uma perua, uma piranha, enfim, uma mulher vulgar? Então ele diz que ela é bonita, ele diz que a roupa tira o valor, ele faz a manipulação de valorizar, mas na verdade ele está depreciando. Porque logo depois vem a fala. As pessoas podem pensar que você é uma perua, uma mulher vulgar, você é uma mulher educada, uma mulher de família. E aí, muitas vezes, aquela mulher, ela vai às lágrimas, vai chorar, vai sofrer, vai se sentir com certeza incompreendida, mas ao mesmo tempo, quando é uma fala muito serena, muito tranquila, e mesmo uma fala mais agressiva, não raramente essa mulher diz, mas ele também, né? O outro cara lá ficou conversando comigo de papo, aí ela começa a fantasiar na cabeça também. Não, mas ele olhou muito para as minhas pernas, ele olhava para baixo, o que ele poderia estar pensando de mim, né? Eu acompanhada, conversando ali, vestido daquele jeito. Eu acho que meu companheiro, meu parceiro está certo. Aí a mulher novamente se coloca como errada. E ela vai entrando nesse processo da desvalorização, da depreciação.
Se ela o convida para ir em uma festa com a família dela, ele começa também a menosprezar as atitudes da família dela, a dizer que fulano, fulana tem isso. Ele aponta os defeitos que ele vai observando. Ele pega falas dela sobre defeitos de algum familiar e começa a exacerbar aquela fala. Vai depreciando e vai fazendo com que essa mulher vá perdendo sua identidade. E aí, né, quando isso vai se passando com o tempo, com meses, com anos, nesse processo de desvalorização, de depreciação, chega aquele ponto até desse homem sair sem avisar nada, a parceira, a esposa, a namorada, a noiva, o que seja, desaparece, não atende celular, não responde mensagens, o celular está sempre dando caixa postal. A rede social ele pode ter visto há um tempo, mas ele não responde às mensagens que a mulher o enviou. E a mulher fica preocupadíssima. Cadê esse homem? Até que ele volta. E vem com histórias. Histórias bem elaboradas e por vezes não muito bem elaboradas, mas ele se aproveita do emocional desgastado da mulher para que ela lhe dê crédito, mais uma vez. E quando essa situação vai passando e passa a tal ponto da relação já estar bem desgastada, vem a terceira etapa ou terceira fase, que é o descarte. Aquela mulher é descartada. Simplesmente ele pode chegar para ela e dizer assim: olha, eu vou me separar, quero me separar, eu não gosto mais de você. Nós não estamos dando certo, pensei bem, você precisa seguir sua vida, eu vou seguir a minha. E nem desejam, muitas vezes, muitos nem desejam felicidades, nem dizem, né, de uma forma falsa, desejo que você seja feliz. Simplesmente diz: olha, não dá certo, não quero mais. E aquela mulher fica arrasada, porque ela vê todos os esforços dela, todas as renúncias, os esforços para ela construir aquela relação, as renúncias para ela se manter naquela relação, as renúncias que ela fez de amizades, de familiares, de brigas que possam ter gerado com familiares, com amigas também, por conta daquele ser, e simplesmente do nada, para elas, do nada, ele não quer mais. E geralmente quando ele faz isso, é porque ele já está em um outro relacionamento onde ele já está buscando também oferir vantagens para ele. Porque o abusador ele ofere vantagens. Ele pode, no início da idealização, acertar contas, compartilhar, mas principalmente se ele vê uma mulher que tem uma condição financeira de independência, uma certa estabilidade, ele se aproveita, e quando aquilo ali para ele já deu, como se diz, ele descarta e vai buscar outra. Ou ele vai buscar outra, ou ele já está, em geral, ele já está em outra, e não raro esse abusador, naquele processo da desvalorização, da depreciação, depois de um tempo ele já está, quando ele sai, não é?
e desaparece, ele já está realizando a idealização, o love bombing com uma outra vítima. E essas traições geralmente são descobertas, mas às vezes nessa fase segunda da desvalorização, da depreciação. Mas muitas vezes são descobertas no descarte, que é quando comunicações diversas com amigos, com amigas, com pessoas da família, em que a pessoa também começa a racionalizar melhor o que é que estava havendo e começa a perceber, porque a não presença do agressor parece fazer com que a mulher venha para a realidade, volte à racionalidade. E aí começa-se um processo até investigativo mesmo dessa mulher para perceber em vários momentos o que é que estava acontecendo. E quando ela descobre, é uma decepção, é uma frustração tão grande, e novamente ela se coloca como culpada por dizer que ela se permitiu, né? Essa frase é muito colocada, né? Ela se permitiu. Mas há fundamentos, por exemplo, dentro do campo da psicanálise, há fundamentos psicológicos que nos explicam, né, o porquê dessa mulher se envolver. Além de todo esse processo, dessas 3 fases que estamos falando até agora, há algo que eu vou falar daqui a pouco, que na esfera dos estudos da psicanálise nos dão uma explicação, nos vão fazer compreender um pouco mais do porquê também há esse envolvimento. E a 4ª fase, após o descarte, em que muitas vezes a mulher, claro, né, vai estar chorando, vai estar ali não entendendo aquilo, vai começar a ter raiva daquele parceiro, mas ao mesmo tempo sentindo um desejo de estar, e depois que ela vai seguindo a sua vida, ou que ele percebe que ela começa a seguir a sua vida, aí é o que eu chamo de 4ª fase, que está intimamente ligado ao processo de descarte. Porque ele descarta, mas na realidade não quer descartar aquilo que ele sabe, aquela pessoa, aquilo que para ele é um objeto, né? Para ele é um objeto, não é um ser humano, uma mulher, é um objeto. Que aquela pessoa, aquilo para ele, né? Para ele, tá? Não para mim, né? Aquele ser humano está sob o seu controle. E algo que estava sob o seu controle, que ele tinha um poder, que aí está o prazer do abusador, ele volta, ele entra em contato, ele pergunta como a pessoa está, e a pessoa vai respondendo, e aí ele vai também sabendo um pouco mais, e ele quer investigar o território para ver se ele saiu do controle ou não, e também se de repente, numa possibilidade de uma volta, se ele percebe que a mulher tem alguma coisa que o interessa, e que então ele voltando, ela poderá dar a ele determinadas vantagens. Essas são as 4 etapas: idealização, ou love bombing, desvalorização, depreciação, perda de identidade, 2ª fase. 3ª fase, o descarte, o rompimento, sem justificativas, ou com justificativas claramente desculpas esfarrapadas, como nós dizemos. E
a quarta fase, essa volta com o objetivo de perceber se é possível ainda tirar algo dessa mulher e se ainda é possível estar sob, né, sob não, estar no controle, né, dessa mulher. E aí, essas 4 fases, elas nos trazem, né, essa questão do que eu disse que ia colocar, que numa visão psicanalítica a explicação do porquê dessa entrega, desse envolvimento, do porquê não se perceber logo naquela segunda fase, e mesmo na primeira, não se estranhar, né? Até se estranha, mas não se recua, né? De uma pessoa que se mostra a pessoa que é toda boa, que é tudo de bom. E aí é uma frase da psicanalista Maria Homem, que ela diz o seguinte: a nossa posição primária é do não saber, é de se espelhar no outro que me dá a imagem do que eu deveria ser, do que eu deveria alcançar. Quando ela fala nossa posição primária, ela está indo, por exemplo, na imagem de nós enquanto bebês. Eu nada sei, eu não posso me cuidar, eu não posso fazer por mim, eu ainda devo ser, eu ainda haverei de alcançar, mas para isso eu preciso de um outro que está superior a mim, um outro que sabe o que eu não sei. E aí nós vamos lembrar do conceito do Jacques Lacan do sujeito suposto saber. Que essa é a posição da analista na clínica, né? Diante da analisante. Para aqueles que estão fazendo análise, os analistas somos o sujeito que sabe, que vai desenrolar todo o emaranhado, que vai destrinchar todas as problemáticas, que traz as respostas. Nós somos o sujeito suposto saber, onde nós colocamos nas mãos do outro o que nós devemos realizar. Essa figura não é só para os analistas, para as analistas, também para governantes, sacerdotes, sacerdotisas, líderes, gestores, gestoras, administradores, administradoras, onde na nossa sociedade, diante desta ou daquela figura que nos governa, aquele político, aquela política, eles são sujeitos supostos saber. Se tem, enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto cidadã, se tem a percepção de que se é um político, é uma política, é um gestor, uma gestora, conhece, sabe o que está fazendo. Bom dia, Patrícia. Sabe o que está fazendo. E haverá de fazer por nós. Então nós supomos que esse governante, essa governanta sabe aquilo que nós não sabemos. E nós nos colocamos na posição primária, tanto quanto nós bebês estamos ali aguardando nossos pais nos orientarem.
para o que devemos fazer, como devemos fazer, o que é que eu devo ser, o que é que eu devo me tornar. E no psiquismo profundo dessas mulheres que passam por relacionamentos abusivos, é isso que se dá, segundo os estudos, as pesquisas da psicanálise. Essas mulheres estão colocando o abusador justamente neste lugar. Ele as supre. O abusador as supre. Porque ele resolve os seus problemas. Ele inicia suprindo a carência afetiva que elas carregam. Então aí nós temos uma explicação no campo, neste livro, por exemplo, Além do Princípio de Prazer, em 1920, fez 100 anos, em 2020. O Freud chama a psicanálise de psicologia profunda, porque ele estava no momento de desbravar o inconsciente, né? O inconsciente era um conceito filosófico, um conceito dentro dos estudos da medicina, assim, mas não como Freud desbravou, né? Ele não descobriu, mas ele desbravou o inconsciente por outros caminhos. E aí funda a ciência da psicanálise. E a partir dessas pesquisas, desses estudos profundos sobre os relacionamentos abusivos, nós vamos ter uma relação que parece uma relação pai-filha, onde o sádico, que é o abusador, pode bater, seja fisicamente, seja psicologicamente, levando a esses danos emocionais profundos, né? Ele bate e ele vai dizer assim: eu te bati porque você não fez, você não agiu, porque você não tem o valor devido, porque você não se coloca no seu lugar, porque o seu lugar não é este que você pensa. Quando a mulher, por exemplo, quer galgar posições maiores, este não é o seu lugar. E isso pode ser dito de várias formas. De várias formas. Eu e minha esposa há pouco tempo assistimos, vou dar um pequeno spoiler aqui, perdão, assistimos a série no aplicativo Globoplay, Filhas de Eva. E logo no início, o Dan Stuba, que faz o papel do psicólogo Kleber, e a Giovanna Antonelli, que faz o papel da psicóloga Lívia, inicia com a personagem Lívia sendo convidada para ir ao programa Encontro com Fátima Bernardes, para falar sobre relacionamento. Quando ela dá essa notícia, no momento em que eles estão à mesa, fazendo uma refeição, e que está a Lívia, o Kleber, e a filha, né, a personagem Dora, simplesmente quando ela dá essa notícia, o Kleber se mostra irritado, raivoso. E a filha diz para a mãe: mãe, isso tem um nome, inveja. E ela diz: é sério isso? E ela renuncia ao lugar de estar no programa Encontro com Fátima Bernardes para dar vez ao marido. Ela liga à noite para a pessoa da produção que ligou para ela, convidando, e diz que ela não poderia, que ela tinha um nome para indicar. Ela indica o nome do marido. E ele fala no programa sobre relacionamento, mas da tese que era um artigo da esposa. Ele levanta uma proposta que era um artigo da esposa.
ela assiste ao programa, percebe isso, mas não fala sobre isso, né? Se coloca na posição de que ele está feliz, de que ela agiu corretamente, e assim ela, claro, estaria mantendo um equilíbrio no relacionamento. E aí, no desenrolar disso, vocês, por favor, se puderem e quiserem, né, tendo acesso ao app Globoplay, assistam. É uma série muito interessante, né? Filhas de Eva. Muito, muito boa, com atores e atrizes muito bons. E vejamos aí essa personagem colocando-se nessa renúncia, no perdendo a sua identidade e deixando que o marido ocupe este lugar do sujeito suposto saber naquele programa de televisão. Um lugar para o qual ela fora convidada, para o qual ela estava devidamente preparada. E aí muitos podem falar, mas a série mostra... Léo, você falou que ela era uma psicóloga. Sim, e não é porque se é profissional da saúde mental que necessariamente não se possa passar por N situações. Uma outra série também na Globoplay, no aplicativo Globoplay, que é muito boa, é Sessões de Terapia. É Sessão de Terapia. Tem um livro e tem a série Sessões de Terapia, eu recomendo. O Selton Mello é o diretor, né? E são 5 temporadas. São episódios longuíssimos, são de 35 a 40 episódios cada temporada. As 3 temporadas primeiras com o José Carlos Machado fazendo papel de Theo, né, do psicólogo, do analista Theo. E na quarta e quinta temporada o próprio Selton Mello ele vai atuar como psicólogo, psicanalista, que vai estar, me esqueci o nome agora da personagem, que vai estar Caio, se não me engano, que vai estar ali nesse papel e vai se mostrar tanto no Theo quanto no Caio, se eu não estou enganado. Essas duas personagens vão se mostrar justamente as problemáticas que eles enfrentam, as suas questões internas. E o que mostra lá muito bom é que eles vão buscar, né, e que todo profissional deve, né, buscar da saúde mental, fazer a sua terapia pessoal, fazer a sua análise pessoal. Né? E essa série vai mostrar muitos casos, né, de relacionamentos abusivos, né, que com maridos, com pais, vai mostrar muito. Há muito aprendizado ali, né, para nós vermos. Então, ocupar esse lugar do sujeito suposto saber, né, faz com que a mulher, quando coloca o abusador nesse patamar, faz com que então ele seja para ela o tudo. Mas não é uma relação de pai e filha. Ele não sabe mais, não é porque ele resolve problemas, ele paga contas, que ele é o Todo-Poderoso. Ela se colocar nesse lugar de não lugar, de estar sem identidade, é claro que após a fase do descarte, ela estará
arruinada, destruída, porque ela começará a perceber quantas coisas não fez, quantas coisas não disse, quantos momentos não viveu. E aí pergunta-se se tem cura. E aí nós, analistas, falamos que nós não falamos aí de cura, mas nós falamos de ressignificação. É dar um sentido novo àquela situação, que pode ser um sentido de se manter agora numa postura defensiva, que pode ser o sentido de sofri muito, apanhei, mas agora sou uma mulher empoderada, eu me levantei, eu reagi e eu realmente, vou usar dessa expressão, né? Não preciso de homem para viver, porque não precisa mesmo. Não precisa mesmo. Que situação machista é essa fala do tipo: não é bom você sair com um homem à rua para que você seja respeitado. A mulher sai, ela se impõe o respeito. Não há por que ter um homem ao lado para que ela seja respeitada. Né? Precisamos estar desconstruindo, né, essa imagem, essas visões. Né? E quando a mulher faz esse processo de ressignificação, em que ela se empodera, né, é claro que ela também pode fazer aí um trabalho, e geralmente faz de uma forma bem natural, quando observa amigas, familiares, colegas entrando em relações abusivas e como ela agora, né, sabe que não precisa de ter nenhum protetor, que não há ninguém, nenhum homem que saiba o que ela deve fazer, como deve fazer, ela começa a fazer esse trabalho de militar contra esse processo, né? E assim está ajudando a outras mulheres a não adentrarem nesse mundo de perversidade. Como Freud estudou, né, sobre sadismo, masoquismo, colocando isso num patamar da perversão, né? Uma estrutura psíquica de perversão, os perversos, né? Onde há um prazer de machucar, onde há o prazer de ser machucado. A gente precisa tomar cuidado com a romantização também desses processos, né? Filmes como 50 Tons de Cinza, por exemplo, é um filme que relata claramente ali uma história de um abusador, né? Tem uma história por trás dele também, sim, mas é uma história de um abusador. Um outro, 365 dias, esse eu não vi, mas quem viu relata, né? Não tem romance nenhum ali, não temos que romantizar isso. Né? Esses filmes são claras histórias de abusadores, não há que romantizar esses processos, os processos desses filmes. Nós vamos aqui encerrando mais uma live semanal. Nossos agradecimentos àqueles que têm colaborado com qualquer valor, né? Com o Pix, que a gente deixa a chave aí. E também com aqueles que nos escutam, seja na hora, seja depois, aqueles que comentam depois. E esperamos que nesse espaço
a gente possa estar levando, né, assuntos de utilidade para que haja sempre maiores reflexões e que nós estejamos a cada dia buscando ser cidadãos, cidadãs mais conscientizados, né, no sentido dos relacionamentos abusivos e no sentido de nossas ações no respeito a todos os seres sencientes do planeta, como plantas, animais, seres humanos. Que tenham um bom final de semana e que nós possamos seguir, né, militando fortemente contra esse estado ainda em que vivemos em nosso planeta, esse estado de nossa sociedade. Fiquem bem.